Coríntios capítulo 5, verso 7. Senhor Deus de poder e de glória, eu te agradeço pela oportunidade de, pela terceira vez no dia, poder falar da tua palavra. Eu me sinto honrado e privilegiado e peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e me dê graça para que eu pregue, Deus, do jeito simples, claro e objetivo, com a finalidade da palavra ser compreendida e praticada. Peço a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém. Bom, hoje é o fim do jejum, o jejum de 21 dias, jejum da vitória. Não vou perguntar quem estava em jejum, quem não estava, às vezes acaba se sentindo constrangido. Eu apenas quero parabenizar você que conseguiu, entrou no propósito, fez o jejum dos 21 dias. Eu confesso que eu fiquei muito feliz com a resposta dessa igreja em relação ao jejum. Porque nós não ficamos provocando os irmãos, não ficamos incentivando, não, você tem que fazer, faça o jejum. Nós não fizemos assim. Nós falamos, nós conversamos, colocamos na mesa a comida, quem quis comer foi e se alimentou. Foi assim. E eu fiquei feliz porque a semana passada, no culto, no domingo, após o culto, um grupo de alguns jovens foram comer algo, me convidaram, a Márcia, minha esposa, o Luiz Felipe, nós fomos juntos. Aí chega na hora de fazer a escolha no cardápio, estava uma dificuldade, porque um não estava comendo isso, o outro não estava comendo aquilo, o outro não estava comendo aquilo outro. Eu não falo nada, fico só olhando. Mas como pastor, eu fiquei muito feliz de ver aquilo ali. Fiquei feliz, poxa vida, o pessoal está quebrando a cabeça para ver o que vai comer. Um não está comendo isso, o outro não está comendo aquilo. No fim das contas, o Will, que estava junto, comeu alface. De tudo que tinha no cardápio, ele podia comer alface. Comeu alface. Fiquei feliz de ver. Durante a semana, com outro grupo de pessoas trabalhando junto, mesma história na hora da refeição, a dificuldade entre aspas, né, irmão, do jejum, da alimentação, porque um não come isso, outro não come aquilo, outro não come aquilo outro. Ontem, mesma coisa, durante o dia que nós estivemos juntos aí trabalhando, a hora da refeição é a mesma coisa. O que vai comer, o que come? Não estou comendo isso, não estou comendo aquilo, não estou bebendo aquilo outro, não estou. É uma luta para acertar o que a turma está comendo. Eu fiquei feliz, de verdade, porque isso mostra maturidade. Se o pastor bota uma pressão, vamos entrar, todo mundo tem que entrar, não sei o que lá, se você não entrar, mas não foi feito isso. E também não vai ser feito, porque não é a minha característica ficar botando pressão em ninguém para fazer nada. Eu aprendi que o que nós fazemos com alegria. Nós fazemos porque gostamos de fazer. Eu tento, pelo menos, ensinar que quando vai fazer algo, que seja feito com prazer e com alegria. Então, hoje encerramos o jejum da vitória. Aliás, meu jejum de X-Egg acabou, hein? Se alguém... O Marcão tá on, hein? Se alguém tiver aí a fim de comer um X-Egg hoje, tô na parada. A Márcia, ela gosta de pizza, né, Márcia? Mas nós vamos comer pizza também. Você viu que ela já fez assim, ó. Enfim, irmão. Enfim, o jejum está entregue, graças a Deus. E hoje é Páscoa. Quero até aproveitar e te desejar uma feliz Páscoa. Hoje nós estamos comemorando a Páscoa. E algumas pessoas têm dificuldade para entender. Mas a igreja comemora a Páscoa ou não comemora? Sim, nós comemoramos. Comemoramos Páscoa. Nós comemoramos o Natal. No Natal é celebrado o nascimento de Jesus. E todos nós sabemos que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. De fato. Na verdade, ninguém tem precisamente o dia certo que ele nasceu. Nós sabemos que ele nasceu. E se ele nasceu, nós comemoramos a data do nascimento dele. Inclusive, quem participou da bênção do Calvário
ouvi o pastor Toninho falando que devemos de comemorar as datas. As datas, elas devem ser celebradas. Então, por isso, nós celebramos a data do nascimento de Jesus. Hoje, a Páscoa, ela por nós é celebrada também. Eu quero, dentro do possível, propor alguns pontos para nós celebrarmos juntos a Páscoa. Por exemplo, nós comemos chocolate. Quem estava em jejum de doce aí, de chocolate? Deixa eu ver. Tem alguém? Olha só. Alguns irmãos em jejum de doce, de chocolate. Mas agora, entregando o jejum, você vai comer. Você vai se esbaldar de comer o seu doce. Nós celebramos e nós comemos chocolate, irmão. Nós comemos o doce. O chocolate adoça o nosso dia. Jesus adoça a nossa vida. Amém? Então, para nós é uma alegria. Nós temos vários irmãos. Eu perguntei de manhã para a Cláudia se ainda tinha ovo para vender. A Cláudia falou, não tem mais ovo. Quem comprou, quem encomendou, encomendou. Quem não encomendou, deixa encomendado já para o ano que vem. Perguntei para a Mirella, tem ovo ainda? Se alguém quiser comprar ovo, Mirella? Ela falou, não tem, já acabou o ovo também, já o que tinha. Eu fico feliz. É um período onde nós temos algumas pessoas que congregam conosco, que produzem o ovo e que vendem o ovo e que acabam reforçando a receita da casa nesse período. Tem alguém ainda que trabalhou com ovo aqui nessa Páscoa? Tem mais alguém agora? Agora não? Alguém que vendeu o ovo? Oi? A luta lá fora. Será que tinha ovo para comprar se fosse comprar hoje? Não? Então, graças a Deus. Não, alguém já soprou não. Então, pronto. Eu acho que isso é válido a gente comemorar. Válido a gente comemorar porque entre nós há pessoas que trabalham nessa área. E vendem. E glória a Deus porque vendem. E glória a Deus porque não vai ficar nenhum guardado na prateleira esperando para ser vendido. Eu faço votos que os nossos profissionais liberais tenham esse tipo de retorno. Então, por que comemoramos a Páscoa? Começo olhando para o aspecto econômico, financeiro. Começo olhando para o aspecto festivo, que é a troca do presente. Então, é importante, irmão. É importante nós comemorarmos. É importante nós celebrarmos. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, vai jogar luz em alguns outros pontos importantes para nós pensarmos. Por exemplo, Paulo estava conversando com a igreja em Corinto. A igreja em Corinto, ela é conhecida como a igreja escola. Na igreja de Corinto, você tinha de tudo, desde o bom até o ruim. Eu acho legal nós entendermos isso daí. Porque às vezes, eu não sei se você já ouviu, eu já ouvi pessoa falando, eu não gosto dessa igreja, ou daquela outra igreja, porque naquela igreja tem isso, tem aquilo outro. Até esses dias que eu estive participando de uma atividade online que eu fui convidado, eu fiz esse tipo de comentário. Às vezes as pessoas elas mudam de igreja porque naquela igreja ou nessa igreja ou na outra igreja tem uma dificuldade. Toda igreja tem dificuldade, porque a igreja ela é composta por homens e mulheres. Homens e mulheres têm dificuldade. Aqui não tem nenhum extraterrestre, não tem nenhuma pessoa sobrenatural aqui no sentido de ser um alien ou coisa do gênero. Não, aqui é tudo ser humano. Aqui é tudo gente que come arroz e feijão e paga a conta. Então, Paulo está conversando com uma igreja que é vista por estudiosos como igreja escola, porque todos os dons eram manifestos em Corinto. Mas ao mesmo tempo que os dons eram manifestos em Corinto, muitas dificuldades relacionadas à prática do pecado ou do erro ali também existiam. E Paulo, no capítulo 5, ele está conversando, e eu vou fazer a recomendação aí da leitura. Leia 1 Coríntios 5, você vai ver que vai tratar com a prática da imoralidade, a prática das dificuldades de ordem moral dentro da igreja. E o Paulo, ele vai conversando, ele vai procurando fazer com que a igreja pense, ele vai convidando a igreja a pensar sobre quem é a igreja. É aquilo que eu e você, nós não podemos nos esquecer. Quem é que nós somos?
Quem é que nós somos? Então ele diz assim, ó, livrem-se do fermento velho. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento. Para que sejam o quê? Massa nova. Massa nova como? Sem fermento. O fermento ele leveda a massa. O fermento ele altera a massa. O fermento ele muda a massa, o estado da massa. O fermento ele é visto e ele é ensinado como algo sinônimo à prática do pecado, à prática daquilo que não é legal, à prática daquilo que não é certo. Então, Deus, na palavra dele, quando ele está tratando com a igreja em Corinto, ele diz assim, ó, vocês são massa nova. Hoje ele está falando com cada um de nós aqui. Vocês são massa nova. Olha para essa massa nova que está do seu lado aí e fala assim, ó, você é uma massa nova. Eu vou até aproveitar que tinha alguns irmãos que estavam em jejum de pão. Tem alguém que estava em jejum de pão aqui agora? Tem? Lá. Eu vou até aproveitar para fazer essa figura. Talvez você está do lado de uma bisnaguinha aí. A bisnaguinha, pãozinho bem miudinho, bem pequenininho. Talvez você está do lado de um pão francês. Talvez você está do lado de uma bengala. Vocês conhecem a bengala? Já viram? A bengala é gostosa, né? Aquele pão salgado. Talvez você está sentado do lado de uma bela bengala. Ou talvez você está do lado de uma broa. Conhece a broa? É aquele pão redondinho, com a massa um pouco adocicada, com aquele pó do fubá por cima, que com uma manteiga geladinha, um leite bem quente com café, é uma delícia, é uma delícia. Talvez você está sentado do lado de algum tipo de pão aí, e essa pessoa aí tem sido tocada e transformada por Deus. É importante nós olharmos para o texto. O texto diz, vocês são massa nova. São massa nova. Deus tocou na nossa vida. Deus mudou a nossa vida. Deus mudou a nossa história. E ele fala assim, ó, vocês são massa nova e são sem fermento. São sem alteração. Sem adulteração. Nós somos pessoas que fomos transformadas por Deus mediante o poder do Espírito Santo. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero elencar com você após o aspecto comercial da Páscoa. É o primeiro ponto que eu quero elencar. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, nós comemoramos a Páscoa? Sim, nós comemoramos a Páscoa. Mas por que nós comemoramos a Páscoa? Porque a Páscoa, ela faz lembrar, ela faz pensar que em Jesus nós somos uma nova criatura. Nós somos massa nova. Em Jesus, a nossa história, ela mudou. A Páscoa significa passagem. Páscoa significa passagem. Aí nós somos convidados a lembrar lá atrás do Antigo Testamento, quando o povo de Israel estava cativo, estava preso, estava escravizado, trabalhando para o faraó no Egito. 400 anos de servidão, 400 anos de escravidão, 400 anos trabalhando, humilhação, sofrendo tal. E ali a Bíblia diz que o povo sofria e clamava a Deus, buscava em Deus uma ajuda, porque eles não aguentavam mais aquela opressão toda. Deus envia uma pessoa chamada Moisés. Moisés, ele é uma figura de Cristo. Porque Moisés foi enviado por Deus para libertar um grupo de pessoas, o grupo dos israelitas, o povo israelita. O povo estava no sofrimento e Deus levanta Moisés. Há as 10 pragas do Egito que você já deve ter ouvido falar, por vezes acaba sendo até transmitido novela ou filme, na Record costuma ser feito isso daí, mostrado e exemplificado as pragas do Egito, ou no Egito, e a 10ª praga, ela é a morte do primogênito. A morte do primogênito, ela é anunciada. A casa onde não tiver a marca do sangue no umbral, no batente, o anjo da morte passará e recolherá o primogênito. É uma palavra que é liberada. A palavra liberada foi: em toda a casa deveria ter a marca do sangue.
E é interessante nós pensarmos que, independente da casa, na casa que tivesse a marca do sangue não teria morte. Muitos mataram o cordeiro, pegaram o sangue do cordeiro, passaram o sangue do cordeiro na porta, como foi orientado. Quem morreu? O cordeiro. Para que quem tivesse vida? Os seres humanos. Então, o cordeiro morreu, mas quem foi livrado da morte? Os humanos. Isso é importante a gente entender. Onde tinha o anjo da morte, ele passa. Onde tem a marca do sangue, ele não entra. Isso aconteceu sendo feito através da vida do Moisés. Um exemplo para que nós entendêssemos hoje como tudo funcionaria. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus foi derramado naquela cruz, na cruz do Calvário, que nós participamos da atividade na sexta-feira. O sangue de Jesus foi derramado, e quem trouxe para si, ou quem traz para si o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, esse está livre da morte. Então, todo aquele que acreditar que o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, o sangue de Jesus, ele produz vida, vai aceitar e vai receber esse sangue sobre a sua vida. A Páscoa, ela ensina isso daí. A passagem do anjo da morte. Lá atrás, através de Moisés, o anjo da morte não passou na casa dos israelitas. Por que não passou? Porque aquele sangue, ele representava o sangue de Jesus. Hoje, o sangue de Jesus não é para um grupo restrito de pessoas. O sangue de Jesus é para todo aquele que nele crê. Então, independente de quem você seja, do que você faça, independente do seu sobrenome, da sua condição econômica, da sua condição financeira, independente de tudo, irmão, de onde você mora, de onde você veio, o sangue de Jesus, ele está sobre a sua vida, para que sobre a sua casa, sobre a sua família, não tenha morte, mas tenha a vida eterna. A Páscoa, ela nos faz lembrar isso daí. A passagem. Passamos de uma vida de tristeza, de vergonha, de humilhação, de dor, passamos de uma vida de desprezo para uma nova vida em Cristo Jesus. Lá o anjo da morte passou. Hoje o anjo da morte tem passado e longe de cada um de nós. Por quê? Porque nós temos aceito o sangue ou o sacrifício de Jesus pela nossa vida. Por isso que é importante a pessoa aceitar Jesus como Salvador e Senhor. Por isso que a pessoa precisa passar pelas águas do batismo e testemunhar publicamente. A pessoa, ela podia dizer assim lá atrás: não, eu não vou passar o sangue do Cordeiro no umbral, mas eu acredito que vai haver um livramento, e eu estou tomando posse desse livramento. Não bastava acreditar, tinha que demonstrar publicamente, passando o sangue no umbral. Não basta eu dizer que eu acredito, eu preciso demonstrar publicamente. Eu aceito Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. Eu passo pelas águas do batismo para testemunhar publicamente que agora eu estou vivendo uma nova vida. Agora eu celebro a Páscoa. Eu celebro a passagem da morte para a vida. Quem está entendendo, diga amém. Então é importante, irmão. Quando eu comecei dizendo, falei, nós comemoramos, nós celebramos a Páscoa, é importante nós termos esse entendimento. Para nós é motivo de alegria. Nós estávamos mortos e estávamos condenados por causa da vida que tínhamos sem Jesus. Com Jesus, nós estamos livres de todo pecado. Paulo, ele está falando disso que eu estou conversando com você, ele está falando com a igreja em Corinto. Olha, é o seguinte, vocês são massa nova. Vocês estavam condenados, mas agora vocês estão
salvos por causa do sacrifício de Jesus. Então, se vocês estão salvos, vivam como salvos. Vivam como massa nova. Por isso que é uma conversa que às vezes a pessoa não gosta, mas ela é uma conversa necessária, porque está na Bíblia. É por isso que não dá uma pessoa estar dentro da igreja há 30 anos na mesma vida. Não mudou de vida, não teve alteração, não teve transformação. Não dá. Porque em Jesus é uma nova vida. Em Jesus é uma nova história. Eis que tudo se faz novo e as coisas velhas ficam para trás. Por isso que em Jesus, a pessoa pode até estar de repente lutando aí com alguma prática. Ela está na prática de algo que não é legal, mas ela está entendendo, olha, eu estou fazendo algo que não é legal, eu estou me esforçando para vencer e deixar essa prática para trás. É diferente da pessoa deliberadamente ela dizer, eu estou fazendo tudo que é errado, eu não estou nem aí, mas eu tenho o sangue de Jesus sobre a minha vida, por isso eu continuo pecando. Quem faz esse tipo de coisa é o chamado religioso. Até essa semana estávamos num lugar, eu e algumas pessoas, e passou um grupo, algumas pessoas, carregando uma cruz. Você já viu aquela turma que vai para Pirapora? Eles vão para pagar a promessa. Para pagar a promessa. Eu não estou aqui para atacar a fé de ninguém. Pelo contrário, a gente respeita a fé de todos. Mas muitos, e eu sei porque eu tenho inclusive familiar que já fez isso daí. Muitos vão para Pirapora a pé, carregando a cruz, mas tudo quanto é bar que tem no caminho para lamber uma. Religiosidade. Eu estou indo pagar uma promessa, vou chegar lá belbadinho. Tá certo isso daí? Há outros tantos que, seja na Páscoa, seja no Natal, não comem isso, não bebem aquilo, não fazem assim ou não fazem assado. Apenas e tão somente a capa da religião. Eu estou vestindo a capa da religião. Eu preciso demonstrar a minha religiosidade. Paulo está dizendo para a igreja em Corinto, Deus está dizendo para todos nós, hoje aqui, mediante esse texto, não é a capa da religião que salva ninguém. Quem salva? O Senhor Jesus. Como Ele salva? Através do sacrifício dele na cruz do Calvário. O texto diz assim, olha, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Quem? O que Cristo é? O nosso Cordeiro Pascal. Está aqui, ó. Cristo, o nosso Cordeiro. Por isso que para nós é só Cristo. Para nós não tem outro. Não tem outra. Para nós é mais do que suficiente o nome de Jesus. Às vezes a pessoa ela não entende. Mas por que para vocês é só Cristo, só Jesus? Porque a Bíblia diz que quem tirou os pecados do mundo mediante o sacrifício foi Jesus. O nosso Cordeiro é Jesus. Então pronto, está resolvido. Não tem dois, não tem três. É apenas um, Jesus. O nosso Cordeiro Pascal, ele foi o quê? O que está escrito ali? Sacrificado. Quem foi sacrificado? Jesus. E aí, eu vou para o segundo ponto da nossa conversa. O primeiro é entender o significado da Páscoa. A Páscoa é a passagem de uma nova vida, de uma vida para uma vida de pecado, de vergonha, de dor, de humilhação, para uma vida em vitória. O pecado representa a passagem do anjo da morte sobre toda a casa que tem o sangue de Jesus sobre ela. Segundo lugar, a Páscoa nos faz entender que o sacrifício já foi feito por Jesus. Já foi feito. Às vezes a pessoa fala assim, eu gosto de fazer um jejum bem pesado, aquele jejum bem difícil mesmo.
para mim ficar bem sacrificado para Deus. Quero um sacrifício. Aí a pessoa ela está até desfigurada. O que está acontecendo? Você está com algum problema? Quer que chame o SAMU? Chame o resgate? Chame alguma coisa? O águia dourada? O que você quer que chame? Você não está bem. Não, é que eu estou em jejum. Então quando eu fico em jejum, eu fico assim mesmo, caindo nos pedaços. Não é isso. A ideia não é essa. A ideia do jejum é nos aproximar de Deus. A ideia do jejum é nos deixar sensíveis à voz de Deus. Por isso, inclusive, eu falei com os irmãos, tem gente que fala, estou em jejum, tirou o pão, o café, o leite, tirou alguma coisa, fez o jejum de algo, mas não teve um tempo de oração em cima do propósito, não teve um tempo de leitura bíblica, nem as mensagens que o pastor manda de 7, de 8, de 9 minutos, baseado na proposta do dia, a pessoa teve o trabalho de participar. Com todo respeito, a pessoa passou vontade, passou fome às vezes talvez, mas ela não cumpriu o propósito do jejum. O propósito do jejum é sensibilizar, é estar, pera lá, eu não estou fazendo isso, comendo isso ou bebendo aquilo, porque eu estou em um propósito de me aproximar de Deus e ficar um pouco mais sensível à voz dele, de ouvir o que ele tem para me falar. Aí as dificuldades elas são das mais variadas. Cada um busca uma resposta em direção a um alvo dentro da própria casa. Mas o jejum, ele não tem, a proposta do jejum não é judiar da pessoa. O jejum, a proposta do jejum não é maltratar a pessoa. Não é essa a proposta do jejum. A proposta é sensibilizar. Fala para quem está pertinho de você. A proposta do jejum é sensibilizar a pessoa para ela ouvir a voz de Deus com maior clareza. Essa é a proposta. Então não tem o sacrifício, nossa, Jesus disse assim em uma certa ocasião: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu o quê? Vos aliviarei. Tomai sobre vós o quê? O meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde. Achareis repouso, descanso. O meu fardo é o quê? E o meu jugo? Suave. Aí, às vezes, para a pessoa, ser um cristão é um peso. Ser um cristão é um fardo. Para a pessoa, às vezes, ser cristão é aquela chatice. Eu não quero ser crente, porque ser crente é chato. Nossa, eu sou crente, meu Deus, que dificuldade. Agora eu vou para a igreja. Aí a pessoa vem para a igreja com aquela cara que parece que foi batizado no tanque de limão. Meu Deus do céu, mas por que para que tudo isso? Eu posso falar de mim, eu não posso falar da vida de ninguém, nem da minha esposa eu posso falar da minha vida. Para mim, ser um cristão é uma aventura. Para mim é uma aventura. O tempo todo tem alguma coisa para fazer, coisa boa e coisa ruim o tempo todo. A gente está sempre ali, resolvendo isso, resolvendo aquilo, fazendo. É uma aventura. Tem gente que a vida em Cristo é uma chatice. O sacrifício foi feito por Jesus. Qual que é o sacrifício que Deus espera de nós, irmão? O sacrifício que Ele espera de nós é que nós peguemos a Bíblia e façamos uma leitura de 5 minutos. Onde está na Bíblia que Ele falou para nós lermos 4, 5, 6 horas da Bíblia por dia? Não está, não tem. Ele quer que nós aprendamos da Bíblia, da palavra, porque se nós aprendermos, nós mesmos é que seremos beneficiados. Esse é o sacrifício que Ele quer que nós façamos. Onde está na Bíblia que Ele quer que nós oremos 24 horas sem parar? Orai sem cessar. Mas o contexto não é esse. Orar sem cessar é estar ligado em Deus o tempo todo. Agora, a sua oração, se você fizer uma oração de 5 minutos dizendo: Deus, me ajuda a seguir essa caminhada aí, me dá uma força, ou Deus, faz algo que eu estou precisando de uma resposta. Esse é um sacrifício que Deus espera de nós. O sacrifício que Deus espera de você é que você saia da sua casa num domingo e venha para o templo.
Alguns vão gastar 1 litro, 2 litros, 3 litros de gasolina, 5, 10, 15 reais de combustível. Esse é o sacrifício que Deus espera de você. É um baita de um sacrifício, não, irmão? Vamos combinar? É um baita de um sacrifício. É um sacrifício que Deus espera de nós. O outro não vem de carro, vem a pé. O sacrifício de andar 10 quadras, 8 quadras, 15 quadras que seja. Já o outro vem de ônibus. Já o outro vem de Uber. Já o outro vem de jegue. Vem do jeito que dá para vir, mas vem. É o sacrifício que Deus espera. É o sacrifício que Deus espera. Espera isso da nossa vida, irmão. Aí tem pessoa que consegue fazer com que a vida cristã seja um peso, seja um fardo. A Páscoa é a comemoração da nova vida que nós temos em Jesus. A Páscoa é a comemoração. Na sexta-feira Jesus estava morto e crucificado. Foi sepultado. O sábado foi de silêncio. Mas no domingo, logo pela manhã, foram visitar o túmulo e procurar Jesus. Ali no túmulo foi dito para as mulheres: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? E eu vou falar para você, irmão, porque eu estou finalizando a conversa. Você já vai embora para sua casa, eu sei que você está com fome, sei que você não vê a hora de comer uma pizza, comer um lanche, comer um macarrão, comer lá o seu churrasco, eu sei disso, eu também estou com a barriga roncando, já estou finalizando. Mas Jesus está vivo e Ele está aqui no meio de nós. Mais do que Ele está no meio de nós, a Bíblia diz que Ele está dentro de nós. Jesus está dentro de você. A Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo de Deus. É o que a Bíblia diz. Então por que nós comemoramos a Páscoa? Nós comemoramos a Páscoa, primeiro porque nós somos uma nova criatura por causa do sacrifício de Jesus. Segundo, porque a nossa vida, que em outro tempo era uma vida de sacrifício, agora ela é uma vida de alegria e de prazer em Jesus. Quem já foi para parque de diversão aqui? Quem já foi na montanha-russa? Montanha-russa é um bom exemplo disso. O parque de diversão é um bom exemplo. A subida, tudo tranquilo. Na descida, parece que o diabo está empurrando o carrinho, né? Aí você vai, é aquele desespero. Dali a pouco volta tudo. A vida em Cristo é assim. Ela é tranquila, tem altos e baixos, né? Mas no final você chega lá e a sua chegada ela é tranquila. Fala para quem está pertinho de você. Os músicos podem vir para o altar já para ir me ajudando, porque eu estou finalizando a conversa. Fala para quem está pertinho de você: aproveite bem a sua vida em Cristo, porque sua vida em Cristo é uma aventura. Vamos ficar em pé, irmão? Vamos ficar em pé? Pastor, olha, que bom ouvir o senhor falar isso, porque eu já estava pensando que eu não era crente direito, que eu não consigo sofrer, eu não consigo me ver sacrificado por causa de Jesus, eu não consigo ver as coisas acontecendo. Eu estava preocupado, pastor, achando que todo mundo é um bom crente e eu não. Irmão, a vida em Cristo, ela é para ser prazerosa. E se alguma coisa não está trazendo para você o prazer em Cristo Jesus, vou falar com todo respeito, mas com a seriedade que é necessária. Alguma coisa está fora do lugar. Alguma coisa tem que ser colocada no lugar. Alguma coisa. Eu até brinquei com os irmãos. Eu usei um exemplo, e é o último exemplo para finalizar com a oração. A pessoa está decidida a ir para São Paulo. Ela está decidida a ir para São Paulo. A pessoa leiga, ela sabe que para São Paulo vai para lá. Rodovia SP-304. Uns vão pela Anhanguera, outros vão pela Bandeirantes, outros vão pela Rodovia do Açúcar. Cada um escolhe o trajeto e vai para lá. Se eu quero ir para São Paulo, Elisângela, mas eu estiver na rodovia que vai para São Pedro, eu estarei no caminho contrário. Certo ou errado? Certo ou errado? Quero ir para São Paulo, mas estou indo para São Pedro. Está certo ou está errado?
Ponto para as meninas. Pelo amor de Deus. Eu estou errado, eu estou indo para o lado de lá e o caminho é para cá. Para cá. Eu estou lendo as placas, eu estou vendo que eu estou indo na direção errada. Quem está do meu lado no carro está dizendo que você está indo na direção errada. Eu sigo na direção errada se eu quiser. Mas eu estou sendo avisado, ensinado, orientado. O caminho é para lá. É para lá. Assim é a vida em Cristo, irmão. A sua vida em Cristo, ela deve ser uma vida prazerosa. Se estiver pesada, eu estou aqui em nome de Jesus para dizer para você: alguma coisa está fora do lugar. Se eu puder te ajudar a ver e de repente corrigir a rota, estou à sua disposição. Mas não deixe a sua vida em Cristo se tornar um fardo para você. Não deixe a sua vida em Cristo se tornar uma chatice, um peso. Não deixe para você o horário do culto. Aqui nossa igreja tem 3 cultos. Vai chegar a hora que nós vamos ter 4 cultos no domingo. Vai chegar a hora que nós vamos ter 4. Hoje nós temos 3. Não deixe a hora que você escolheu para vir para o culto ser para você um peso, ser para você um fardo. Tenho que ir para a igreja. Nossa, estou escalado para tocar na bateria. Tenho que ir para tocar lá o baixo. Puxa vida, que chatice. Estou escalada no diaconato. Tenho que ir lá para servir no diaconato. Estou escalada para trabalhar com as crianças ou para ajudar a cuidar do estacionamento. Não deixe isso se tornar uma chatice para você. Não deixe. Jesus, ele falou: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Com outras palavras, a vida em Cristo é uma diversão e ela deve ser aproveitada. Como todo parque de diversão, vai chegar uma hora, vai acabar. Chega uma hora, nós vamos embora pro céu. Lá no céu nós vamos poder falar. Igual quando você vai pro parque. Você volta do parque, no ônibus, na excursão, você volta falando: você foi no elevador? Eu fui. Não, só que você desce, a alma fica e o corpo desce. Você volta: eu não fui no elevador, eu fui na casa dos monstros. Eu passei lá na casa. Quem chegou aí no Play Center aqui quando tinha a Monga? Algum de vocês foi? Você foi, Vânia? Você foi, Dudu? Dudu não, Will? Você foi? Você chegou aí, Dudu? Will? Na Monga? A Monga era uma moça que diz lá a história, ela se transformava num chimpanzé e assustava todo mundo. A turma saía correndo. Era tudo jogo de espelho, irmão. Ninguém transformava em chimpanzé, mas a turma voltava contando a história. Eu fui na Monga. O outro: eu fui no Splash. Quem foi no Splash lá no Play Center? Aleluia, eu também fui, hein? Oh, glória. Volta contando história. Quem foi pro Hopi Hari? Quem foi pro Beto Carreiro? Quem foi pro parque que tem ali atrás, na curva lá, que não importa o parque, irmão. Você volta falando: eu fui naquele outro. Não, naquele outro eu não fui. Mas você volta contando como foi a sua experiência. Lá no céu nós vamos ficar assim, sentado junto com Paulo, com João, com Pedro, junto com Jesus, junto com os profetas, contando história. Olha, lá no São Jorge, lá em Piracicaba, lá no Paineiro, no Planalto, na Nova Suíça, lá na Água Branca, não é Água Branca, como que é? Monte Branco, lá no Monte Branco, lá. A minha vida era uma aventura e eu passei por essa aventura. Eu estou aqui para contar. A minha vida foi uma aventura e valeu a pena. Essa é uma reflexão que eu proponho para você num domingo de Páscoa. É uma reflexão. Você pode avaliar o que eu preguei e achar: o pastor falou umas coisas lá que faz sentido. Ou você pode ouvir o que eu falei e dizer: não quero saber de nada do que o pastor pregou. Para mim
nada serviu. A nossa amizade vai continuar sendo a mesma. Mas eu preciso, ou precisava conversar com você e dizer assim, ó, vale a pena ser um cristão. É uma aventura. A minha oração por você será essa. Eu vou orar para que a sua vida seja uma aventura. Uma aventura prazerosa. E você aproveite da melhor forma possível. Leve seu pensamento a Deus. Meu Deus, obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de podermos pensar juntos. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos guardado, nos livrado. Obrigado pela vida desse irmão, dessa irmã aqui no templo, e obrigado pela vida daqueles que estão participando online. Obrigado, Deus, obrigado. Eu não sei, pode ser que para alguém a vida em Cristo esteja sendo pesada, esteja sendo chata. Talvez porque a capa da religiosidade está prevalecendo. Que hoje a capa fique para trás. E esse irmão e essa irmã saia cheio da alegria de servir e de seguir Jesus para a glória do teu nome. Diga amém. Todas as palmas são para Jesus.